tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast, só que agora, recém-nomeado de Negócios Consciente Cast. E a ideia aqui é exatamente explicar um pouco o motivo pelo qual teve essa mudança do nome, né? Exatamente para não causar nenhum estranhamento no público que for escutar os áudios os episódios anteriores e ver lá que no áudio está sendo referido o nome antigo, que é o nome Capitalismo Consciente, Cast. E para explicar essa mudança, vale aqui explicar o motivo que eu escolhi o nome antigo. Porque quando veio a ideia de criar esse podcast, lembrando que a ideia central desse podcast é falar sobre iniciativas, projetos, empresas que estão atreladas ali, né, ao impacto positivo no meio ambiente, impacto positivo na sociedade, ou reduzir impactos negativos que são gerados, e muito também ali atrelado no caso de empresas, a parte da objetivação de lucro, atrelado a tudo isso, desses impactos positivos, veio já consigo a ideia do nome, a utilização do movimento Capitalismo Consciente. Porque o movimento Capitalismo Consciente vai muito nessa linha, conforme foi mencionado no último episódio. Se você for no episódio 5 do podcast, a gente fala sobre isso. Entra mais no detalhe, né, do que é o capitalismo consciente. E como a ideia inicial é falar sobre essas iniciativas, sobre esse tema, sobre essas empresas, esses projetos, naturalmente já veio como se fosse algo automático já utilizar o nome do movimento e adicionando o cast no final, Capitalismo Consciente Cast. Mas acontece o quê? A partir do terceiro episódio desse podcast, a partir do momento que eu gravei o terceiro episódio ali em diante, eu comecei a sentir como se fosse uma necessidade e comecei a sentir uma preocupação sobre o que eu ia abordar nos episódios futuros. E a preocupação ia muito em linha de ter que estar enquadrado no que o movimento prega do capitalismo consciente. E o movimento, ele tem os seus pilares, né? Ele tem ali a sua estrutura. Então comecei a me preocupar muito sobre o que eu ia falar, se isso ia estar dentro ou não do que é o capitalismo consciente. E essa preocupação começou a bloquear todo o processo criativo, o processo de construção, o processo de convidar convidados, de convidar pessoas para cá, para gravar episódios. Então, toda essa preocupação veio consigo um bloqueio. E aí foi onde eu comecei a ver que eu estava fugindo da ideia central, sabe? Que a ideia central é falar sobre tudo isso, disseminar isso, e não me preocupar em enquadrar, sabe? E aí decidi mudar o nome para Negócios Conscientes Cast, e não mais levando o nome do movimento, mas sim sendo impulsionado por ele. E essa mudança, ela vem muito naquele ponto que às vezes vale mais iniciar, né, tirar alguma coisa do papel e você vai ajustando rota, vai ajustando no meio do caminho, do que esperar o momento exato para lançar. Porque foi muito mais fácil mudar o nome do que lançar o podcast. Porque o lançamento do podcast veio consigo um trabalho muito interno para enfrentar o medo que eu sentia. E deu certo. Foi lançado o podcast, então a mudança do nome eu vejo que foi muito mais fácil do que tirar o projeto do papel. E uma coisa que um colega de trabalho meu, comentou, é que às vezes a gente tem medo de fazer algumas coisas, né? A mudança do nome agora foi algo com medo. O lançamento do podcast foi algo que também dá ali um certo receio. Mas é aquele famoso ponto que ele comenta, acho muito bacana, que é o tá com medo? Vai com medo mesmo. E se joga, não importa. O medo tá aqui, beleza, se torna consciente dele, mas não deixe que ele gere um bloqueio. Então, vai com medo mesmo, mas vai atento. E é isso. É esse o motivo pelo qual eu decidi mudar o nome. O jargão é o mesmo. Vamos juntos. Só que agora
negócios com o Sendcast. Valeu!